Iniciamos, em vídeo anterior, a discussão do texto de Lukács, a visão aristocrática e democrática do mundo. Lukács está procurando demonstrar como que a tendência ao declínio ideológico do pensamento burguês conduziu o pensamento burguês para os braços do fascismo. Para ele, isto não quer dizer que os autores intencionalmente quisessem produzir os elementos do fascismo. No entanto, na medida em que passaram a apelar para o subjetivismo, para a intuição, para o corpo, todos aqueles referenciais que abandonavam a compreensão da totalidade social e distanciavam-se da base econômica como ponto de partida para necessariamente explicar as relações sociais, esta forma de pensamento tendeu a fornecer os elementos para a constituição do ideário nazi-fascista. Lukács colocará que todo este percurso que desemboca no fascismo teve início com a Revolução Francesa. Isto não quer dizer que ele esteja responsabilizando a Revolução Francesa pelo que aconteceu posteriormente com o pensamento burguês. Na verdade, o que Lukács está procurando apontar é como que a impossibilidade da burguesia realizar os pressupostos contidos na Revolução Francesa, ou seja, os pressupostos de liberdade, igualdade e fraternidade, e, paralelamente a isto, a emergência do movimento operário na cena política, como que estes elementos foram conduzindo cada vez mais o pensamento burguês para o conservadorismo. Lembremos que quando se fala de pensamento burguês, não estamos falando de individualidades que estão necessariamente a serviço da burguesia, e sim de formas de pensamento que, por seu conteúdo, acabam legitimando a sociedade burguesa, quer seja consciente, quer seja inconscientemente, por parte daqueles que procuram elaborar uma reflexão sobre esta sociedade, ou mesmo as contradições internas desta sociedade. Para Lukács, a fim de retomarmos o fio da meada, vale a pena resgatarmos a última passagem que discutimos em vídeo anterior. Nela, Lukács observa que, quando se propõe de abraçar pelo pensamento esta crise no seu conjunto, nos encontramos face a 4 grandes complexos. Primeiro deles, a crise da democracia. O segundo, a crise da ideia de progresso. O terceiro, a crise na crença na razão. E, por fim, a crise na crença no humanismo. Cada um desses complexos, observará Lukács, saiu do triunfo da Revolução Francesa, ou seja, dos desdobramentos das contradições internas da própria Revolução Francesa. Todos estes 4 elementos que compõem o complexo, e que são, eles mesmos, um complexo, atingiram seu ponto culminante na fase do período imperialista do capitalismo. Todos estes 4 complexos se acentuaram qualitativamente durante o período entre 2 guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Portanto, é neste período entre as 2 guerras que serão gestadas as condições para o nascimento do fascismo. Feitas estas considerações, Lukács observará que vai estudar cada um desses complexos separadamente, ainda que eles formem uma unidade e que não possam ser compreendidos isoladamente, mas tão somente dentro desta unidade. Lembremos que, para Lukács, a realidade é sempre um complexo de complexos, e quanto mais as relações sociais se desenvolvem, mais elas se tornam complexas, portanto, a totalidade social, ela se torna cada vez mais difícil de ser apreendida por um olhar instantâneo e imediato.
Feitas estas considerações, vamos ver como que Lukács trabalha este primeiro complexo, ou seja, como que ele vai apresentar a questão da crise da democracia. Observa Lukács, no item 1 do seu texto. A crise social e intelectual da democracia tem a sua origem no caráter antitético, portanto, oposto, que apresentam a liberdade e a igualdade dos homens, segundo que se os visualize sobre o plano político ou sobre o plano concreto. Por outras palavras, existe a bandeira da liberdade e da igualdade. No entanto, sob o reino da burguesia, ou sob o comando da burguesia, este reino da liberdade e da igualdade não pode se realizar, uma vez que as bases que estruturam a sociedade burguesa estão calcadas em relações sociais de exploração. Daí a afirmação de que a crise social e intelectual da democracia tem a sua origem no caráter antitético que apresenta a liberdade e a igualdade dos homens, segundo que se os visualize sobre o plano político ou sobre o plano concreto. Lukács prossegue observando que foi necessário que a liberdade e a igualdade formais se realizassem com a Revolução Francesa na vida concreta, para que seu caráter contraditório servisse de centro de cristalização a todos os modos de agrupamentos políticos e sociais do século XIX e, por consequência, as diversas concepções do mundo que se desenvolveram durante este período, a saber, tentativas, antes de tudo, de realizar concretamente a liberdade e a igualdade dos homens, ou, ao menos, tender para esta realização. Aqui ele está se referindo ao momento no qual se procurou, dentro da própria ordem burguesa, radicalizar os pressupostos da Revolução Francesa. Sabemos que a tentativa de radicalização dos pressupostos da liberdade, igualdade e fraternidade acabaram fracassando, uma vez que o reino da burguesia não estava colocando como um dos seus beneficiários o conjunto da classe trabalhadora, mas tão somente a própria classe trabalhadora. É importante observar também que é em meio a essas contradições internas que vai se desdobrar todo o cenário posterior da luta de classes. Cenário este que vai empurrar parte do proletariado a uma adesão à Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, a uma adesão ao fascismo também, ou ao nazismo também. Portanto, retomando aqui, foi necessário que a liberdade e a igualdade formais se realizassem na vida concreta para que seu caráter contraditório servisse de centro de cristalização a todos os modos de agrupamento políticos e sociais do século XIX e, por consequência, às diversas concepções do mundo que se desenvolveram durante este período, a saber, tentativas, antes de tudo, de realizar concretamente a liberdade e a igualdade dos homens, ou, ao menos, tender a esta realização. Observemos, antes de prosseguir, que radicalização aqui não está em nenhum sentido qualquer. Radicalização no sentido de fazer avançar propostas que conduzissem a uma sociedade verdadeiramente humana. Como diz Marx na Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, ser radical é tomar o homem pela raiz, e a raiz para o homem é o próprio homem. Portanto, uma radicalização da Revolução Francesa implicaria colocar no primeiro plano as próprias necessidades humanas e não as necessidades do capital. Um segundo ponto que Lukács destaca aqui, dentro deste movimento no qual se desdobra a Revolução Francesa,
foram os esforços para fixar juridicamente e por idealizar pelo pensamento os resultados políticos sociais da Revolução Francesa. Portanto, na medida em que estava dada a impossibilidade da igualdade real, fraternidade real e liberdade real entre todos os indivíduos, a discussão foi sendo guinada cada vez mais para o plano jurídico, como garantir a existência, pelo menos jurídica, da igualdade, portanto, as condições de cidadania. Neste sentido, o liberalismo constituiu uma expressão destes esforços. Uma terceira tendência que se desdobra do processo da Revolução Francesa, observará Lukács, foi a de considerar a desigualdade efetiva dos homens e sua ausência de liberdade como um fato natural, uma lei da natureza. Portanto, não eram condições sociais que produziam a desigualdade entre os homens, e sim condições naturais que estavam dadas e que dificilmente, ou mesmo impossivelmente, seriam superadas. Lembremos que a Revolução Francesa também conviveu com as tendências reacionárias, ou seja, aquelas que, ao verem a Revolução caminhar para frente, buscavam saídas para trás, ou seja, buscavam saídas que viabilizassem restabelecer as condições de existência da sociedade feudal. Para Lukács, essas tendências reacionárias não deixaram de se ampliar ao longo do século XIX, entrando no século XX, de tal modo a se consolidarem no fascismo. Prossegue ele, observando que a ideia que liga os esforços das democracias radicais revolucionárias àquelas do socialismo é uma concepção nova da democracia. Portanto, a democracia burguesa é distinta da democracia socialista. Não podemos falar de democracia, observa Lukács, senão ali onde todas as formas concretas da dependência do homem em relação ao homem, da exploração e da opressão do homem pelo homem, da desigualdade social e da ausência de liberdade tenham desaparecido. É necessário, então, atingir uma liberdade e uma igualdade que não tem em nenhuma conta as diferenças de situação econômica, de nacionalidade, de raça, de sexo, etc. Portanto, Lukács está colocando aqui que a verdadeira igualdade, portanto, a verdadeira democracia só ocorre com a superação da sociedade de classes. Enquanto houver a dependência do homem pelo homem, que é o caso, por exemplo, das condições de assalariamento. Enquanto houver a exploração e a opressão do homem pelo homem, e também a desigualdade social e a ausência de liberdade real, não se chegou à sociedade no qual as bases humanas efetivamente podem ser realizadas em sua plenitude. Portanto, o que Lukács está reivindicando aqui é uma sociedade de homens socialmente iguais, seja no plano econômico, seja no plano das nacionalidades, seja no plano da raça, do sexo e entre outros. Isso vai constituir a grande etapa de conquista para a humanidade. É somente ao atingir este estágio que se estaria dada, ou que estaria dada, efetivamente, a realização da igualdade humana. Para Lukács, os esforços pela igualdade humana atravessam a história, inicialmente de forma abstrata e, posteriormente, de forma mais concreta. De forma abstrata, através do cristianismo e também através da Revolução Francesa, e de forma mais concreta, através das propostas que constituíram o terreno do socialismo científico. Dirá neste sentido ele que a grande etapa da igualdade humana, ela vem sendo percorrida enquanto bandeira desde os tempos do Império Romano. O cristianismo proclamou a igualdade das almas humanas diante de Deus. A Revolução Francesa, aquela do homem abstrato, geral, diante da lei.
portanto, a redução da igualdade à condição jurídica. O socialismo realizará a igualdade dos homens concretos na vida real. Essas tendências, observará ele, apesar da sua diversidade, ou seja, o cristianismo, a Revolução Francesa e o socialismo científico, essas tendências, apesar de sua diversidade, sempre consideraram e consideram ainda a igualdade como uma condição sine qua non do verdadeiro desenvolvimento da personalidade, e jamais como uma aniquilação desta. Ou seja, é uma exigência que se caminhe para este plano da sociabilidade. Se qualquer forma de sociabilidade que restitua outros modos de dominação ancorados em classes sociais não apontariam para a realização da sociedade em bases verdadeiramente humanas. Portanto, é uma condição fundamental do verdadeiro desenvolvimento da personalidade humana chegar a este patamar, sem o que temos é apenas um arremedo ou então uma imitação. Isso é importante porque hoje se fala muito da questão de comunismo na China, se falava de comunismo na União Soviética e, por vezes, de comunismos em outras regiões do planeta. No entanto, é sempre bom lembrar que aquilo ali jamais chegou proximamente ao que é a ideia de comunismo dentro da leitura marxiana, lukácsiana e dos marxistas clássicos. Do ponto de vista filosófico, prosseguirá Lukács, a grande contribuição fornecida pelo materialismo marxista foi pensar a liberdade e a igualdade não apenas como simples ideias, mas como formas de vida humana concretas, reais, relações concretas, reais entre os homens, entre eles e a sociedade, e entre eles e a natureza. Soma-se a isso que a realização de tal sociedade exige necessariamente que sejam modificadas as condições sociais das relações humanas. Portanto, é necessário a retomada do controle social sobre as forças produtivas, sobre os meios de produção, e que eles sejam utilizados de um modo racional, ou seja, a atenderem a necessidades verdadeiramente humanas. Lukács observa ainda que entre os vencedores da Revolução Francesa, a ideia originária de liberdade, igualdade e fraternidade foi sendo substituída progressivamente na medida em que a vitória da própria burguesia se consolidava. Portanto, se no início esta bandeira ela se apresentava como sendo uma bandeira honesta no processo de superação da sociedade feudal, à medida em que os vencedores da Revolução Francesa, ou seja, a própria burguesia, foi consolidando o seu poder, ela foi cada vez mais também se distanciando destes valores na sua profundidade, tornando estes valores apenas uma imitação do que eles foram enquanto fermento para a realização da Revolução Francesa. Daí que mais o liberalismo, considerado como a expressão espiritual e política destas tendências sociais que animaram a Revolução Francesa, daí que mais o liberalismo, considerado como a expressão espiritual e política destas tendências sociais, por oposição com a democracia radical e o socialismo, se encontra acuado à defensiva, do ponto de vista ideológico, mas os conceitos de liberdade e igualdade vão se tornando abstratos e formais. Vão sendo reduzidos cada vez mais a conceitos jurídicos sem nenhuma efetividade dentro da realidade concreta. Lukács prossegue observando que o fundamento teórico, consciente ou inconsciente, de todas as concepções liberais é a economia inglesa clássica. A ideia que uma liberdade da ação ilimitada do homo economicus, no quadro da liberdade e da igualdade jurídicas
formais, permite assegurar a todos os homens, pelo funcionamento automático das forças econômicas, um estado social e cultural ideal, uma felicidade e uma expansão máxima, é a base de todas as esperanças do liberalismo. Porém, desde o início do século XIX, esta concepção liberal se encontrou batida em brecha, ou seja, se encontrou colocada na defensiva. E isso em razão da própria evolução econômica da sociedade burguesa e das contradições que passaram cada vez mais a perpassar não apenas a economia inglesa, como também a economia capitalista em geral. Isto, observará Lukács, vai apontar para o declínio do pensamento burguês, ou, por outras palavras, o fracasso espiritual do pensamento burguês. Esta crise, prossegue ainda Lukács, conduz a economia proletária a seu ponto de maturidade. Portanto, à medida em que o pensamento burguês entra em refluxo, se fortalecia o pensamento da classe trabalhadora sobre a necessidade da superação da sociedade burguesa. Portanto, declínio do pensamento ideológico burguês e ascensão do pensamento socialista. Por outra parte, dirá ainda Lukács, a economia capitalista engendra, antes do período imperialista, uma série de instituições, tais como controle alfandegário, protecionismo, monopólios, que não constituem somente uma recusa prática dos princípios da doutrina econômica clássica, que eram a da liberdade, igualdade e fraternidade, sobretudo da liberdade plena do comércio. Mas, pelo contrário, apontam para a queda de todos os princípios fundamentais de uma concepção do mundo, segundo a qual uma renovação, ou mesmo simplesmente uma consolidação da humanidade, poderia se produzir a favor do livre jogo das forças econômicas no quadro da liberdade e da igualdade formais. Portanto, o pensamento que vai se constituindo no interior do âmbito burguês no século XIX aponta para um descrédito daqueles próprios pressupostos que ancoravam o liberalismo clássico, sobretudo quando se considera que a era imperialista é a era dos monopólios, é a era dos trustes, das conquistas coloniais pelas forças das armas. Uma tal situação engendra, consequentemente, uma economia puramente empírica, onde o que se encontra é uma defesa apologética da sociedade que se constituiu, ou seja, se encontra cada vez mais uma defesa mistificada do que é a sociedade burguesa e da inevitável necessidade da sociedade burguesa. A partir desse momento, cada vez mais se consolida uma tendência na qual se defende uma liberdade e uma igualdade amplamente problemáticas, uma vez que a crença não está mais fundada nos fatos que permitiriam aguardar a realização em tempo futuro de uma real liberdade, igualdade e fraternidade entre os homens. Dirá Lukács, se defende uma liberdade e uma igualdade problemáticas, sem que uma crença fundada nos fatos permita de esperar que o futuro possa, algum dia, corrigir as indiscutíveis deficiências do presente. Assim, a concepção liberal do mundo se petrifica cada vez mais do fato que a situação econômica e social à qual ela corresponde torna-se cada vez mais irreal. Portanto, as ilusões de que aquilo que ocorria na sociedade burguesa eram apenas desvios momentâneos, vai sendo abandonada pelo reconhecimento de que a sociedade burguesa é incapaz de transcorrer sem aquelas contradições fundamentais que concentram a riqueza de um lado
produzindo a grande miséria social de outro. De acordo com Lukács, a Revolução Francesa vivia na tensão entre o cidadão e o burguês no seio de um povo livre, ou seja, entre o homem público e o homem privado. Porém, a base econômica concreta desta evolução teve de se transformar. Portanto, o cidadão tornou-se cada vez mais uma figura totalmente abstrata. O homem público tornou-se uma figura cada vez mais abstrata. O homem que participa das decisões da sua sociedade tornou-se cada vez mais uma figura apenas imaginária. E no seu lugar instaura-se efetivamente o burguês individual com seus interesses privados, vivendo as próprias contradições da sociedade burguesa e o espírito da sociedade burguesa. Daí que o cidadão vai sendo esvaziado cada vez mais da sua significação. Um exemplo disso seria, para Lukács, a ampliação da democracia formal sob a forma parlamentar. A democracia formal do liberalismo transforma o homem em uma pessoa privada. Desaparece o cidadão, e o desaparecimento do cidadão corresponde a um empobrecimento e a uma desespiritualização da vida pública, uma mutilação do homem enquanto indivíduo, enquanto personalidade própria. O individualismo burguês moderno elimina o cidadão, efetivamente, para fazer com que ele exista apenas formalmente ou apenas enquanto representação imaginária. E, no seu lugar, instaura definitivamente o homem privado, o ser humano privado. Portanto, é este ser humano privado, é o indivíduo privado, que passa a ser reconhecido como elemento essencial da sociedade burguesa. Porém, observa Lukács, como o homem pertence também à vida pública e dela participa todas as possibilidades e as aptidões de sua personalidade que não se encontram em condições de se desenvolver na via pública, são extirpadas, de modo que, de uma maneira artificial e pela força, passe a subsistir apenas a individualidade, o indivíduo privado. Daí que prevalece, na fase avançada do capitalismo, o individualismo na sua face moderna, mutilando todas as dimensões, ou grande parte das dimensões, da própria personalidade humana. Ou seja, o indivíduo é cada vez mais um elemento que só conta enquanto peça de um grande mecanismo que é aquele da acumulação e reprodução do capital. Daí Lukács afirmar que mais a economia capitalista se fetichiza, portanto, se mistifica em suas estruturas, mais ela toma ou assume formas apologéticas. A parte exploradora, parasita do Homo economicus, se identifica com sua personalidade, ou seja, o homem burguês é aquele homem que está olhando apenas para os seus interesses mais mesquinhos. Lembremos que quando Lukács está falando do homem burguês, ele não está se referindo ao indivíduo isolado, embora esta individualidade ela exista. Ele está colocando como homem burguês aquele ser da sociedade capitalista que assimila cada vez mais como legítimas as bases da sociedade burguesa, quer seja assimilação total ou parcial. Trata-se, portanto, de uma certa forma de comportar-se dentro da sociedade burguesa que não coloca em xeque a própria sociedade burguesa. Daí a afirmação de que mais economia capitalista se fetichiza, mais ela assume as formas apologéticas e a parte exploradora e parasita do Homo economicus passa a se identificar como sendo a expressão legítima da personalidade, ou seja, a expressão legítima do que o homem deveria ser no interior da sociedade.
Parte-se da ideia, prossegue ele, que para assegurar o desenvolvimento da personalidade humana, é indispensável lhe reservar um terreno concreto entre as coisas e as relações humanas. Mas esta ideia se encontra deformada. Os meios para o homem de explorar o homem acabam por assumir um valor de atributos fetiches inseparáveis de sua personalidade. E, dentro desta concepção de vida, a socialização da personalidade é logo considerada como sinônimo de sua aniquilação. Ou seja, esta sociedade instaura o ser social de tal modo que cada ser social passa a ser tão somente um objeto para o outro ser social. A relação entre os homens não são relações verdadeiramente humanas, mas são relações mediatizadas pelas coisas, uma vez que a sociedade capitalista, a sociedade produtora de mercadorias, cada vez mais estende as suas estruturas. Não se toma o cuidado do ponto de vista do verdadeiro desenvolvimento da personalidade em considerar o terreno em questão. Pelo contrário, as relações recíprocas, reais e concretas, de homem a homem, entre os homens e as coisas, passam a ser relações cada vez mais mistificadas e instrumentalizadas. Lembremos que, para Lukács, na fase imperialista, o capitalismo entrou em um período essencialmente manipulatório, ou seja, a operacionalização das estruturas burguesas convive cada vez mais com estes seres totalmente alienados, despossuídos da condição de seres humanos verdadeiramente humanos, ou de uma humanidade verdadeiramente humana. Lukács observa que, quando se olha para esta forma de sociedade que emerge no final do século XIX e início do século XX, o que se observa é, ou o que se encontra, é o capitalismo na sua forma mais característica. Portanto, um capitalismo que mutila a personalidade humana e que a bloqueia, em vez de permitir a expansão da personalidade humana. Portanto, a realização do homem em condições verdadeiramente humanas. Para ele, é inevitável que este fetichismo se desenvolva de maneira cada vez mais acentuada na sociedade burguesa avançada. Mas ele vai além. Este fetichismo produz também um certo aristocratismo, ou seja, quem merece governar esta sociedade e quem merece obedecer do interior desta sociedade. Este desenvolvimento conduziu, ao mesmo tempo, a uma deformação não apenas da personalidade, mas também à constituição daqueles que se sentem privilegiados para comandar a sociedade e que colocam ao seu serviço as massas despoetizadas ou as massas envoltas no mesmo fetichismo social. Observará Lukács. O liberalismo se separa, neste processo, o liberalismo se separa progressivamente da democracia. Esta última se enfraquece cada vez mais e perde cada vez mais a sua influência, salvo no seio do movimento operário socialista, naquele período. Lembremos que este declínio do pensamento burguês e o irracionalismo vem se expandindo de tal modo que a democracia ela passa a ser utilizada pela classe trabalhadora como uma parte do discurso para legitimar pensadores conservadores e mesmo reacionários. Então, o quadro contemporâneo é muito mais complexo do que aquele que Lukács estava analisando quando procurou observar a maneira pela qual a classe trabalhadora acabou aderindo, em parte, ao fascismo e ao nazismo. O liberalismo, neste processo, se separou progressivamente da democracia. Esta última se enfraqueceu cada vez mais e cada vez mais perdeu influência, salvo no seio do movimento operário socialista. Naquele momento, o movimento operário estava em período de ascensão.
Assim, se produziu uma separação total entre o pensamento liberal e as massas. A crença e, ao mesmo tempo, o desprezo das massas fizeram a sua aparição. Portanto, as massas, eram as massas perigosas, passaram a ser vistas cada vez mais negativamente, só que com um problema. O século XIX, a transição do século XIX para o século XX, marca também a expansão dos mecanismos parlamentares no interior da ordem burguesa. Portanto, se tratava de trazer as massas para a participação política, sem fazer, contudo, que estas massas se politizassem dentro desta aparência de participação política efetiva. Deste modo, ao problema da constituição das massas se liga estreitamente aquele da elite e da escolha dos chefes. A elite se tornou também amplamente independente das massas que ela diz representar. Os problemas surgiram. Um dos problemas foi a fraqueza da democracia burguesa formal, onde as massas aparecem apenas com o exercício do direito ao voto, e não ao exercício da vida política plena e efetiva. As massas comparecem para o voto de uma maneira totalmente impotentes, e assim devem permanecer por vontade daqueles que tiram as fivelas, ou seja, daqueles que têm o controle do mecanismo eleitoral. Portanto, traz as massas para a participação eleitoral, sem que estas massas tenham efetivamente participação política, mas, ao mesmo tempo, legitimem com o seu voto aqueles que serão os contemplados de se elegerem para representar os próprios interesses da classe burguesa. Dirá Lukács, este mecanismo ele pode ser totalmente visualizável no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Aponta ele alguns elementos destes mecanismos pelos quais se busca atrair as massas, portanto, a classe trabalhadora, para a participação parlamentar, sem, contudo, delegar a ela o verdadeiro poder de decisão. Diz Lukács, podemos encontrar como exemplo disso o custo enorme do aparelho eleitoral, o custo enorme dos jornais destinados às massas, etc. É suficiente colocar aqui estes dois elementos à luz do dia. Dentro de uma tal organização econômica, o poder total se encontra necessariamente concentrado entre um pequeno número de mãos, ou entre poucas mãos. A imprensa, a literatura, o cinema, etc., tendem a dirigir-se com a finalidade de despolitizar o espírito das massas, porque é assim somente que a propaganda eleitoral poderá agir facilmente sobre elas. Em uma palavra, a pretendida elite nova é, na realidade, escolhida por um pequeno número de personagens anônimos, dos quais a maior parte permanecem escondidos, permanecem atrás da cena. Parcialmente, esta elite se escolhe a si própria. Mas, em todo estado de causa, suas insuficiências, seu caráter irresponsável, sua corrupção serão conduzidas para a representação aparente da democracia. E as massas participarão formalmente deste processo, contentes por terem escolhido os seus eleitos ou por terem eleito os seus representantes. Para Lukács, é exatamente o fato da democracia burguesa ser uma democracia formal e o parlamento ter cada vez mais comparecido diante das massas como uma instância formal e ilusória de representação das grandes massas, que se acabou produzindo neste processo uma profunda resignação nas massas, onde a saída passou a ser direcionada
fundamentalmente para a crença na existência da subjetividade ou das individualidades potencialmente honestas. Ou, como diz Lukács, uma profunda resignação permite uma única saída possível para um pensamento subjetivamente honesto, ou seja, voltar para casa e distanciar-se da política, ou então ficar acreditando, como é o caso dos tempos contemporâneos, que política não serve para nada, uma vez que entra ano, sai ano, se vota em um representante, e este representante simplesmente não está interessado minimamente com o que vai acontecer com os rumos da vida dessas massas. Notemos como esta questão é extremamente atual no interior do pensamento lukácsiano, ou seja, o declínio do parlamentarismo, o declínio da representação burguesa, a dificuldade da representação burguesa em vender a imagem de que efetivamente representa os trabalhadores, produz um descrédito nas massas. Mas Lukács vai observar, esse descrédito também foi uma faca de dois gumes, uma vez que, ao lado do anticapitalismo romântico, aquele que faz a crítica da sociedade capitalista, mas não consegue apontar saídas desta sociedade capitalista, e quando apontam, olham para o passado e não para o futuro, este anticapitalismo produziu também nas massas uma certa desilusão coletiva. E isto fez com que o movimento dos trabalhadores tivesse uma parte de seu contingente sendo cooptado pela ideologia nazista, portanto, pelo pensamento hiperconservador. Dirá Lukács, é fácil compreender por que a ideologia inigualitária, antidemocrática, encontra seu fundamento científico abalado. Lukács observará que, paralelamente a este declínio da representação burguesa, a este declínio da ideologia burguesa, a esta situação na qual a ideologia burguesa não consegue mais sustentar com clareza e mesmo com efetividade junto às massas a possibilidade de uma melhoria das condições das massas, que este declínio do pensamento burguês ele foi caminhando cada vez mais para a emergência de pensamentos antidemocráticos. E que este pensamento antidemocrático foi buscar, nas bases da ciência, a legitimação das suas explicações anticientíficas da realidade. Esta é uma parte complexa do texto, que, para ser bem compreendida, exigiria que se lesse a discussão que o Lukács faz no livro A Destruição da Razão, sobretudo no capítulo no qual ele explica a emergência das teorias racistas na Alemanha. De qualquer maneira, o que ele está procurando apontar aqui é o seguinte: quanto mais a ideologia burguesa foi incapaz de realizar os próprios pressupostos da Revolução Francesa, e quanto mais esta ideologia burguesa precisou legitimar as estruturas da sociedade burguesa, mais esta ideologia foi buscar nas ciências da natureza explicações para legitimar a desigualdade social entre os homens, procurando, ao mesmo tempo, dar um fundamento científico ou uma aparência de ciência àquelas argumentações. Lembremos mais uma vez Lukács no livro A Destruição da Razão, no qual ele afirma que estas teorias, aquilo que ele chama por darwinismo social, que estas teorias que embasavam o darwinismo social se apresentavam como científicas, mas, na verdade, não tinham nada de científico, uma vez que mesmo os conhecimentos que buscavam nas ciências da natureza, ou então na biologia, fundamentalmente, eram incorporados de uma maneira totalmente deformada e anticientífica para legitimar aquelas teorias que pudessem explicar o porquê existe a desigualdade entre as raças. Fica aqui a recomendação para ler este capítulo de Lukács, que está no livro A Miséria da Razão.
que foi publicada pelo Instituto Lukács. É fácil, portanto, de compreender por que a ideologia desigual, antidemocrática, foi buscar seu fundamento científico, antes de tudo, na biologia. O efeito disto foi a existência de uma explicação totalmente falseada, seja da biologia, seja da própria realidade ou da base do porquê a sociedade é uma sociedade de classes ou porque a sociedade ela é marcada pela desigualdade social. Observará, dentro desta linha de raciocínio, Lukács. Um outro mito biológico grosseiro se desenvolveu paralelamente, aquele da teoria racial. Não se trata de uma teoria fundada sobre os resultados das ciências naturais, mas da necessidade metodológica, nascida sobre o plano político-social, de demonstrar a existência de uma desigualdade radical dos indivíduos no seio de um mesmo povo ou de diversos povos entre eles. Uma tal teoria constitui a negação brutal de uma velha verdade, aquela que afirmava que a diversidade das personalidades, as diferenças individuais mesmo, ou as próprias diferenças individuais, se conciliam perfeitamente com a igualdade dos direitos, tanto entre os homens quanto entre os povos, e que esta diversidade torna-se tolerável à medida em que esta diversidade ela tem que ser cada vez mais efetivada na medida em que se realizem os desenvolvimentos econômicos e sociais necessários, ou seja, à medida em que a economia passe a servir ao homem e não sirva e não seja utilizada como elemento de degradação da existência do homem. É neste processo, observará Lukács, que brotará uma sociologia, uma filosofia da história, que será totalmente anti-humanista, e que, dentro deste anti-humanismo, procurará legitimar, justificar a questão racial. Para Lukács, entre as duas grandes guerras, uma situação paradoxal, portanto, se constituiu no mundo civilizado. Mundo civilizado este, no qual a maior parte é estruturada naquilo que se chama por princípios democráticos. Entre duas grandes guerras, uma situação paradoxal se desenvolveu no mundo civilizado, e isso em quase a totalidade dos países governados segundo os princípios democráticos, enquanto que a democracia perdeu cada vez mais, em todos os lugares, os seus defensores. Um exemplo que ele cita aqui é a República de Weimar, na Alemanha. Dirá ele, a República de Weimar foi uma democracia sem democratas, e porque seu aparelho governamental não agia senão ao proveito de uma pequena minoria anônima, ela, a República de Weimar, engendrou entre as massas alemãs uma decepção generalizada e profunda a respeito da própria democracia. Ou seja, é a própria insuficiência burguesa para atender às necessidades da massa que produz o descrédito das massas e introjeta nelas a desilusão em relação à democracia burguesa e à democracia em relação à democracia em geral, sobretudo a democracia em bases socialistas. E conclui ele este item 1. Os únicos defensores ativos possíveis da democracia, os trabalhadores revolucionários, foram, assim, empurrados a tornarem-se adversários cada vez mais encarniçados da própria democracia. Uma situação extremamente atual, quando se vê o crescimento da extrema-direita no mundo, com os trabalhadores indo para as ruas, combatendo o imigrante, combatendo o trabalhador de outros países, ou mesmo, simplesmente, combatendo bandeiras que deveriam ser as suas, isto é, as bandeiras do socialismo.
A opinião, cada vez mais amparada, que se apossa destes tempos, é que o mundo teria de escolher entre o fascismo e o bolchevismo. Isto trouxe a verdadeira confusão no interior daqueles que eram adversários ao fascismo, tornando impossível a constituição de uma frente antifascista. Aqui o Lukács está colocando o quadro conjuntural que havia naquele período. Não é senão a favor de um tal caos ideológico que o fascismo pôde aparecer para as massas desamparadas como uma elite intelectual desesperada, como uma solução da crise da democracia. Esta passagem de Lukács também é extremamente atual. É a desilusão da classe trabalhadora com os vários governos que, sobretudo, não impedem a proliferação dos mecanismos de corrupção que são intrínsecos à própria ordem burguesa, observemos isso, faz com que esta classe trabalhadora se desiluda dos próprios pilares da sociedade democrática e acabem encontrando em figuras totalmente extemporâneas, que se dizem defensores da democracia, propondo regimes ditatoriais, uma saída para o desespero no qual se encontram. Com estes elementos, Lukács encerra aqui a discussão deste item 1 do seu texto, A Visão Aristocrática e Democrática do Mundo. Fica aqui a recomendação para a leitura deste texto de Lukács, uma vez que ele traz elementos extremamente importantes para pensarmos os rumos pelos quais está caminhando a classe trabalhadora na contemporaneidade, sobretudo quando ela se aproxima de elementos ou de individualidades cuja defesa não é a democracia, mas tão somente a restituição ou o restabelecimento de sociedades em bases amplamente ditatoriais. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes textos clássicos que considero serem ainda de extrema importância e que podem contribuir em uma situação ou outra para a formação das jovens gerações de estudantes e de pesquisadores. Até uma próxima.